Fala pessoal, José Ricardo da empresa Contemp, novamente com vocês, termografista. Hoje trazendo um conteúdo diferente. Estamos trazendo dois equipamentos, um infravermelho para medição de temperatura sem contato pontual, específico para metal, e um outro infravermelho desenvolvido específico para superfícies não metálicas. E antes da gente continuar o vídeo e explicar quando usar um e quando usar o outro, segue a gente aqui embaixo, deixe seus comentários e o principal, deixe o seu like. Esse é o nosso termômetro para saber que esse conteúdo é realmente importante para você e para os processos industriais. Então vamos lá pessoal, montamos uma estrutura aqui para a gente fazer essa diferenciação da medição de temperatura sem contato quando utilizar um infravermelho e quando utilizar outro. Especificamente aqui, a gente está com dois modelos de infravermelho. Um modelo que é específico para medição de temperatura de metal e outro que é um infravermelho específico para superfícies não metálicas. Nessa estrutura, pessoal, o que eu desenvolvi para vocês aqui? Eu coloquei uma chapa metálica com termopar tipo K soldado, que seria a nossa medição de temperatura por contato, para ter a nossa referência. E aqui vocês estão vendo dois lasers apontados para a chapa, que são os dois lasers dos pirômetros infravermelhos, no mesmo ponto de medição, para a gente ter essa referência de medida. Bacana? O que acontece, pessoal? Por que eu estou trazendo essa diferenciação? Muitas vezes em processos industriais encontramos a medição de temperatura por pirômetro infravermelho e tem situações que dá uma instabilidade de leitura, muito erros de leitura. Por quê? Muitas vezes o infravermelho não está sendo utilizado para o material correto e isso é muito importante na hora dos processos de temperatura industrial, estar com o equipamento realmente próprio para aquele tipo de medição. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a diferenciação. Especificamente esse modelo, ele é um modelo específico para medição de temperatura de superfícies metálicas, porque ele tem um comprimento de onda curto, que a gente fala, ou seja, não tem tanta interferência do meio de reflexo quando está em elevadas temperaturas. Então esse é o infravermelho que ele vai partir da leitura de 365 graus até 1600. Desenvolvido especificamente para superfícies metálicas em elevadas temperaturas. Já esse outro modelo de pirômetro infravermelho, ele é um modelo de infravermelho que ele parte de menos 50 graus e vai até 975. Por mais que ele tenha um range elevado de medição, ele trabalha no espectro de 8 a 14, que ele é especificamente para superfícies não metálicas. Quando você aponta esse equipamento para uma superfície metálica de elevada temperatura, você acaba tendo uma distorção da leitura. Por quê? Porque ele não está apropriado no mesmo espectro do material, né? Então a gente vai ver realmente isso na prática acontecendo, né? Então aqui, pessoal, que é muito importante, nós estamos fazendo isso aqui na empresa, no ambiente controlado, né? Para não ter nenhum problema. Então não tentem fazer isso em casa, porque pode acontecer, né, situações de risco, né? Então nós vamos aquecer a chapa metálica com o nosso maçarico e simultaneamente vamos ver a nossa temperatura do termopar em caso de temperatura real e a temperatura dos infravermelhos, e vocês vão entender essa diferenciação, a estabilidade quando é um infravermelho para processo metálico e quando é um processo não metálico, não utilizar o infravermelho para não ter essa distorção de leitura. Bacana? Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar nosso teste em prática, fazer o aquecimento aqui da chapa metálica com o termopar e a gente simultaneamente vai ver o aquecimento da temperatura, tanto no controlador com o termopar ligado, quanto dos pirômetros infravermelhos. Ao mesmo tempo, o Diego está nos auxiliando, ele vai ajudando a gente a mostrar essa diferenciação de leitura, beleza? Importante, pessoal, o infravermelho para metal, no display ele vai estar travado em 365 porque é a leitura mínima. Então ele só vai começar a dar leitura acima desse valor, tá? Você falou 365, mas está em 85 aqui. Você travou em 385. Vamos lá, ó.
termopar já está chegando aí próximo dos 400 graus. A leitura tanto dos infravermelhos, você vai ver a instabilidade e a diferença quando é um material específico para metal e outro que não é específico para metal. Comparando a leitura do termopar, que é a nossa referência, com a medição dos dois infravermelhos. Quanto que está as temperaturas aí, Diego? Ó, o controlador está em 490 subindo. Primeiro infra aqui em cima da tela 483 e subindo. De baixo 4, não, bateu 500 agora. Explica pro pessoal novamente, Júnior, qual que é o infra próprio aqui, ou de cima ou de baixo? O de baixo é o infravermelho próprio para medição de superfície metálica. Então a gente vê que ele está, o termopar está em 550 graus e o infravermelho 533 e subindo, 35. Mantendo essa mesma estabilidade. Já o que é para não superfícies metálicas, você vai ver que já vai ter uma instabilidade na leitura. Tá batendo 515, enquanto o outro já está subindo, já batendo 550, mais próximo do que está o controlador. Tá? Por que isso, pessoal? Quando a gente trabalha com superfícies metálicas, a gente acaba tendo um pouco mais de reflexo na medição, principalmente quando ele começa a ficar incandescente. Então, quando a gente trabalha com o infravermelho, que é específico para metal, né, que é específico de comprimento de onda curta, a gente vai trabalhar no mesmo espectro do material, não tendo esse problema da questão da reflexão e garantindo uma exatidão melhor na leitura. E assim, com a estabilidade do termopar junto com o controlador, você vê que as leituras são realmente bem próximas. Então, pessoal, fizemos o aquecimento aqui da chapa, agora mais estável, mais estabilizado, a gente vai mostrar essa diferença. Medição do termopar em 650 graus, a medição do infravermelho, que é o primeiro que o Diego está mostrando, ele é para superfícies não metálicas. Você vê que ele já está com uma leitura muito abaixo do termopar. O infravermelho na parte inferior, ele já é o infravermelho para superfícies metálicas. Então, com a referência da leitura muito próximo da realidade do termopar. Isso é muito importante, pessoal, na hora de você entender o seu processo industrial, o que eu vou medir, qual é a temperatura que eu preciso medir e o importante, qual é o material que eu vou medir. Quando a gente trabalha com infravermelho que não é próprio para aquele material, a gente tem uma instabilidade na leitura. Então, dito isso, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, faça o contato com a Contemp e o mais importante, nós temos os equipamentos em loco para poder fazer o teste e realmente colocar à prova todos esses questionamentos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!